Dados sobre afogamentos no Brasil. A Organização Mundial da Saúde estima-se que 0,7% de todas as mortes no mundo, ou mais de 500 mil mortes a cada ano, são devidas a afogamento não intencional. O afogamento é uma das principais causas de mortes em crianças e adultos jovens no mundo, embora estejamos quantificando apenas 6% do problema. Para a sociedade em geral, a palavra afogamento remete ao salvamento e às medidas de primeiros socorros. No entanto, a ferramenta com maior eficácia na luta contra o afogamento é a prevenção. A tragédia do afogamento no Brasil está presente em nosso dia a dia com 17 mortes diárias. O resgate é um dos componentes vitais para salvar o paciente e os primeiros cuidados são fornecidos em um ambiente hostil. Saber realizar o suporte básico de vida, ainda dentro d'água, e acionar o suporte avançado pode fazer a diferença entre a vida e a morte do paciente. Definição. Nova definição de afogamento e terminologia foi estabelecida por consenso em 2002, em uso pela Organização Mundial da Saúde. O afogamento é a aspiração de líquido não corporal por submersão ou imersão. Pessoa resgatada da água com evidência de aspiração de líquido, tosse ou espuma à boca ou nariz. Já o resgate é a retirada da vítima viva da água, sem tosse ou espuma na boca ou nariz. Quando consciente, pode ser liberada do local sem a necessidade de atendimento médico. Porém, todos apresentam hipotermia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, tremores, cefaleia, cansaço, dores musculares e outros sintomas inespecíficos. Já cadáver por afogamento trata-se da morte por afogamento sem chance de iniciar reanimação. Classificação e socorro do afogado. Quanto ao tipo de água, importante para campanhas de prevenção. Quanto à causa, identifica a doença relacionada ao afogamento. Por exemplo, afogamento primário, quando não existe indícios de causa base. Afogamento secundário, quando existe alguma causa que impediu a vítima de se manter sobre a água, precipitando o afogamento. E quanto à gravidade, como pode-se ver na imagem ao lado. Prevenção. Apesar da ênfase no resgate e no tratamento, a prevenção permanece a mais poderosa intervenção e a de menor custo, podendo evitar mais de 85% dos casos de afogamento. Reconheça o afogamento e peça para ligarem para 193. Qualquer atitude de ajuda deve ser precedida pelo reconhecimento de que alguém está se afogando. Ao contrário da crença popular, o banhista em apuros não acena com a mão e tampouco chama por ajuda. Encontra-se tipicamente em posição vertical, com os braços estendidos lateralmente, batendo com os mesmos na água. Indivíduos próximos da vítima podem achar que ele está apenas brincando na água. A vítima pode submergir e emergir a cabeça diversas vezes, enquanto está lutando para se manter acima da superfície. Como a respiração instintivamente tem prioridade, a vítima é geralmente incapaz de gritar por socorro. Ao reconhecer que uma vítima está se afogando, a prioridade inicial é dar o alarme. Peça para que alguém ligue 193, Corpo de Bombeiros, ou 192, SAMU. Fornecer flutuação é uma estratégia muito importante, mas pouco utilizada, apesar de ganhar tempo valioso até a chegada do serviço de emergência. A maioria das ações de resgate por leigos tende a se concentrar em resgatar a vítima da água, mesmo que para isto exista um alto risco de vida ao resgatista. É fundamental que o profissional de saúde tome precauções para não se tornar uma segunda vítima na hora de ajudar. Portanto, a prioridade inicial nas ações de resgate é oferecer flutuação, se possível, sem entrar na água. Dispositivos de flutuação nem sempre estão disponíveis na cena, mas pode-se improvisar com objetos tais como garrafa PET, vazias, pranchas de surf, geladeira ou outros materiais em isopor e espumas diversas.
Após oferecer flutuação e interromper o processo de submersão, a próxima ação é de retirar a vítima da água. Sempre que possível, ajude a retirá-la sem entrar totalmente na água, apontando direções mais próximas e seguras para que a própria vítima tente o autossalvamento. Se não for possível na sequência, tente utilizar técnicas de arremesso de cabo. Se essas medidas mais seguras falharem, considerar a entrada na água, e somente se tiver treinamento e condicionamento para tanto, a fim de mitigar o risco de afogamento para o socorrista. Deve-se trazer um objeto de flutuação para interpor entre ele e a vítima. Eu vou falar sobre o suporte à vida básico e avançado. Então, a vítima deve ser transportada em posição vertical para fora da água, para assim evitar complicações tais como o vômito e as obstruções das vias aéreas. Verificar-se a vítima se ela não se encontra em estado de exaustão ou confusão ou inconsciência. Quando o corpo da vítima chega na área seca, deve ser orientado paralelo, mas na posição horizontal. Em decúbito dorsal, com o tronco elevado a 30 graus em caso de paciente consciente. E para pacientes inconscientes, coloque a vítima em posição lateral de segurança sobre o decúbito lateral direito e evitar drenagens, manobras de compreensão abdominal. Durante a ressuscitação, colocar a cabeça da vítima para baixo do nível do corpo para drenar a água das vias aéreas. Em caso de vômito, role a vítima lateralmente e remova o vômito com varredura digital. Classificação da gravidade e tratamento de afogados. O DEA não tem utilidade em casos de afogamento primário, pois a PCR é de causa respiratória, mas ele pode ser útil em situações de praias balneares com grande frequência de PCR, em fibrilação ventricular, afogamento secundário de pessoas com doença prévia. A RCP deve ser realizada no local, pois é onde terá a maior probabilidade de sucesso. Nos casos do retorno da circulação espontânea e respiratória, monitore a vítima com muita atenção até a chegada da equipe médica, pois ainda não está fora de risco de uma nova parada cardiorrespiratória. Quando realizar RCP? Em todos os casos de PCR que não apresentarem rigidez cadavérica, sinais de decomposição corporal ou licores. Em todos os afogados em PCR com tempo de submersão inferior a 1 hora devem receber essa RCP, levando em conta para o sucesso da RCP o reflexo de mergulho, a continuação da troca gasosa após a submersão e a hipotermia. O Centro de Recuperação de Afogados tem registrados 13 casos de PCR com submersão maior que 7 minutos, sendo 8 com mais de 14 minutos ressuscitados com sucesso. Quando parar com as manobras de RCP em afogados? Se houver recuperação da circulação espontânea, respiração, movimentos e ritmo cardíaco organizado ao monitor. Segundo, em caso de exaustão do socorrista. Terceiro, ao entregar o afogado a alguma equipe médica. Há casos de sucesso na reanimação após 2 horas de manobras e casos de recuperação sem danos ao cérebro em até 1 hora de submersão. Para a equipe médica, a ressuscitação deve ser parada quando a vítima estiver com a temperatura corporal acima de 34 graus Celsius e manter-se em assistolia. Suporte avançado de vida no local de trabalho. O tratamento médico avançado é instituído de acordo com a classificação do afogamento no local do incidente, onde foi iniciado o atendimento. A aspiração das vias aéreas antes da intubação é geralmente necessária, mas não deve ser excessiva ao ponto de prejudicar a própria ventilação. Indicações de internação. A hospitalização é recomendada para todos os pacientes do grau 2 a 6.
Pacientes a partir do grau 3 a 6 geralmente precisam de intubação e ventilação mecânica e devem ser internados na UTI.